Estamos na parte que costumava ser a cantina do oratório, uma área muito grande, ainda no porão, naquela parte do prédio que foi construída em 1860, quando Dom Bosco conseguiu comprar a Casa Filipe. A Casa Filipe ficava muito próxima à Casa Pinardi, e depois de alguns anos de existência do oratório, Dom Bosco precisou expandir os ambientes. Ele conseguiu comprar a Casa Filipe, ampliá-la, reestruturá-la, e durante a expansão construiu uma ala que foi anexada à ala dos aposentos, que já haviam sido construídos 4 anos antes. Exatamente acima de nós, 3 andares acima de nós, ficava o quarto de Dom Bosco. Estamos exatamente embaixo dos quartinhos, aqueles que conhecemos como camerete de Dom Bosco. A cantina que encontramos, ou melhor, o ambiente que ao longo dos anos foi sendo reestruturado, mudou profundamente. Acabou se tornando um ambiente muito bonito e interessante. Como podemos ver, a cúpula desse edifício é muito simples e sem acabamento. Ela recebia apenas uma mão de cal branca que servia para desinfetar o ambiente. Outro elemento muito particular e bonito, sem falar no piso que havia sido feito nos últimos anos para destinar este lugar a outro uso, é o piso original da cantina, feito com lajotas de terracota, aplicadas a seco. No piso da cantina também recuperamos esses pequenos orifícios de poços. Obviamente, esses eram usados para eliminar a água da lavagem dos barris, que, uma vez limpos e desinfetados, eram reutilizados para armazenar o novo vinho. O novo vinho era produzido na cantina por meio das uvas, introduzidas pelos alçapões que encontramos no teto e que, mesmo agora, se as abrirmos, revelam uma comunicação entre a adega e a varanda da Casa Pinardi, que fica no piso térreo. É interessante ver e saber, porque está nas memórias, que Dom Bosco era tão econômico nas construções que fazia que usava seixos trazidos do rio. Era comum usar seixos, mas ele pedia aos meninos que os trouxessem, dizendo: "Tragam-me algo para usar na construção do nosso oratório." E os meninos saíam para procurar pedras, especialmente no Dora, mas também no Sutra, os 2 rios próximos daqui. E foram realmente muitos, grandes e importantes, os que surgiram nesta fase em que estamos abrindo essas passagens para permitir aos peregrinos o acesso a esse ambiente de baixo. Estamos no primeiro andar da Casa Pinardi, ou melhor, do primeiro oratório que Dom Bosco construiu em 1854. Neste momento, as obras de reestruturação estão em fase de demolição. Por isso, estamos retirando todas as alterações, os pisos e as paredes não originais, para voltar à essência do edifício. Já encontramos as vigas originais de madeira, em cima das quais, nos anos seguintes, foi construída uma laje de tijolos. Mas a coisa mais interessante é que uma das lajes era sustentada por um dormente de bonde, e podemos vê-lo aqui. Naquele ponto podemos ver que há uma viga de ferro, que não é uma viga de ferro normal, é um dormente do bonde de Turim. Não sabemos como foi parar lá em cima, mas certamente comprova a pobreza dos materiais com os quais Dom Bosco trabalhava, como ele procurava fazer o melhor uso daquilo que encontrava e que dispunha para construir. Neste segundo andar da Casa Pinardi, na parte frontal, mas também no primeiro andar, sempre na parte da frente,
Apresentaremos as figuras dos primeiros colaboradores de Dom Bosco, e entre estes, também os que mais tarde foram proclamados e reconhecidos como santos pela Igreja. Em particular, nesta parte do segundo andar, ao lado da seção Dom Bosco Santo, estará seu sucessor, Padre Rinaldi. O Padre Rua ficará no primeiro andar. Também teremos Dom Versilia, Padre Variara, todos eles. Domingo Sávio, Mamãe Margarida. De fato, de Mamãe Margarida, lembramos precisamente que, nesse lugar onde estou agora, ficava seu quarto, no qual ela morreu em novembro de 1856. Junto com a Mamãe Margarida e os demais, no andar de baixo, apresentamos aqueles que foram os primeiros colaboradores de Dom Bosco, santos ou não. Nas salas de trás, sempre nesse andar, teremos a árvore da família salesiana. Portanto, todos os ramos que nasceram de Dom Bosco e aqueles que mais tarde foram reconhecidos no carisma salesiano, destacando em particular as figuras de santidade que hoje são reconhecidas pela Igreja. Estamos no sótão da Casa Pinardi, o andar que já havia sido restaurado há cerca de 40 anos e, portanto, o teto e as paredes não são mais aqueles originais feitos de madeira, mas de alvenaria. Muito bonita permanece a pequena escada original que fica dentro da torre do sino da igreja de São Francisco de Sales e que vai do porão ao sótão, onde se encontra agora, e da qual ainda é possível apreciar os velhos degraus de madeira que continuam além do sótão, chegando até o sino, que ainda hoje funciona na torre da igreja de São Francisco de Sales. Nesse andar ficavam os quartos, os pequenos aposentos dos primeiros salesianos que, como podemos ler nas memórias, eram muito frios no inverno. Tanto que os primeiros salesianos precisavam quebrar o gelo da bacia que ficava do lado de fora da janela para poderem se lavar em seu quarto. Obviamente, quase nada restou daqueles quartos. Podemos ver apenas alguns rebocos, o piso que em sua origem era levemente mais alto. E, de fato, pode-se ver a diferença de altura que foi compensada por esta linha, que era o contrapiso do pavimento anterior. Também é muito importante esta parte da rosácea da Torre do Sino, que foi cortada na construção do edifício, porque é bom lembrar que a Torre do Sino foi construída no ano seguinte à construção da igreja de São Francisco. Igreja de São Francisco, 1852, e a torre em 1853. A velha Casa Pinardi, que era muito mais baixa, de apenas 2 andares, foi demolida em 1856. E ainda, em 1856, nasceu esse edifício, que é mais alto. A outra metade, que já havia sido construída nos 2 anos anteriores e que corta pela metade aquela parte da rosácea. Nesse andar do sótão, planejamos construir, ou melhor, reconstruir, a segunda fase do museu, um dormitório para que alguns jovens possam passar uma noite na casa de Dom Bosco. Nesta sala, faremos um grande dormitório, uma sala para um assistente e banheiros. Aqui nesse ambiente de sótão, como eram os originais da Casa Pinardi.